Definição. Nós estamos tratando agora de inequações exponenciais, né? Então, a definição de inequações exponenciais são aquelas com incógnita no expoente, ok? Então, nós havíamos visto lá, por exemplo, 2 elevado a x igual a 4, ok? Aí a gente reduzir isso aqui a denominador comum e tudo mais. Agora, o que a gente vê é 2 elevado a x menor do que 4. Aí, quais são os valores de x que a gente pode colocar aqui para valer na equação? Ok? É isso. Ok? É isso. E aí, a ideia é o seguinte. Se a base for maior do que 1, quando o A for maior que 1, né, que o A está representando a base aqui, então essa equação, vou dar um zoom aqui para... Então, essa equação aqui, olha, A elevado a B maior do que A elevado a C, isso aqui é verdade somente se o B for maior do que C. Ou seja, quando for uma inequação, novamente a gente coloca na mesma base, e aí, se a base for maior do que 1, beleza, a gente pode trabalhar só com expoente. Porque é a mesma coisa da equação. Okay? A gente trabalha só com expoente, mantendo o mesmo sinal. Agora, se o A estiver entre 0 e 1, e nós tivermos essa inequação exponencial, então a gente pode trabalhar só com expoente, só que trocando o sinal. E nós vamos ver por quê. Ok? Daqui a pouquinho, quando eu fizer o gráfico da exponencial. Beleza? Beleza. Então, só munido disso aqui, vamos fazer exercícios baseados em equações exponenciais. E aí depois a gente passa para os gráficos. Beleza? Ok. O último de equações foi esse daqui. Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer vários aqui, ok? Exercício 112, lá do livro do IESE, né? Classifica em verdadeira ou falsa as seguintes sentenças, né? Item A, 3 elevado a 2,7 é maior do que 1? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Como que nós vamos resolver isso aqui? Seguindo o protocolo, né? Vamos seguir o protocolo. Eu tenho aqui 3 elevado a 2,7 maior do que 1. Ok? Note que isso aqui não é uma inequação, porque não tem incógnita, ok? Eu só tenho que olhar e falar, isso aqui é verdadeiro ou isso aqui é falso, só para a gente trabalhar o conceito, ok? Então, quando você tem que comparar potências, o ideal é você colocar na mesma base, ok? Então, vocês conseguem colocar esse número aqui da forma 3 elevado a alguma coisa? Quem seria o ponto de interrogação? Digam aí para mim, vamos ver. Se tem gráfico? Tem gráfico. Esse aqui vai cair, mas é tranquilo, ok? O gráfico vai ser muito, muito mais tranquilo do que as anteriores. Okay? O gráfico da exponencial, ele só faz ou assim, ou assim. A gente vai ver. Não tem muito paranauê, não. Então, pessoal, quem seria o ponto de interrogação aqui? Eu estou tentando comparar, entendeu? Eu tenho duas potências. Isso aqui é como se fosse 1 elevado a 1, né? Então eu tenho potência, potência. E eu estou comparando duas potências, mas é complicado quando a base é diferente. Então eu vou escrever essa potência, que é o 1, como usando essa mesma base aqui, beleza. Porque aí eu posso comparar só os expoentes. Quem seria o expoente? 0, né? Ó, o Paulo. Isso. Ó, 3 elevado a 0, exatamente. Ó. 3 elevado a 0 é 1. Ok? Ó, 3 elevado a 0 é 1. Então, o número 1 eu substituo por 3 elevado a 0. Aí, beleza. Agora eu estou comparando potências com a mesma base. Aí, nós vamos usar o seguinte fato. Note que a base, que é o A, é o número 3, ele é maior do que 1. Ok? Então, nós estamos... Ixi, ficou lá no outro...
Ficou lá no outro, né? Ok. Quando a base é maior do que 1, eu simplesmente posso trabalhar com os expoentes. Ok? Isso aqui, né, eu posso trabalhar com os expoentes. Eu vou manter aí na equação. Então, isso aqui ocorre se e somente se 2,7, que é esse expoente, é maior do que 0. Aí, beleza. Essa última aqui, a gente consegue analisar de forma fácil se ela é verdadeira ou falsa, ok? E essa daqui é falsa, né? É verdadeira, né? Verdadeiro, ok? 2,7 é maior do que 0, verdadeiro. Como essa é verdadeira, então se somente se, então essa daqui é verdadeira, ok? Verdadeiro. Entenderam a jogada? Eu sempre olho para lá, mas não tem mais nada ali. Porque é o quê? Porque é o quê? Você fala aqui? Não, foi a questão que deu. A questão tá falando o seguinte, olha, ele tem várias inequações e ele está falando, olha, compare esses dois números, né, e veja se esse é maior do que esse. E diga se é verdade ou não. Vem da questão. Beleza? Let's go to the next. Aqui, ó. Exercício 112, item B. É só para dizer se é verdadeiro ou falso. Ok? Olha só a propaganda aí, hein? Tem um de novo aqui? Pô, aí tá muito fácil. Tem algum... Tudo comparado com um, cara. Mano, aí brincou. Eu nem percebi isso, cara. Não é possível. Esse aqui é um pouquinho melhor. Vamos fazer só mais um desse aqui, dos uns aqui. Ok, esse aqui, né? Beleza. Então, vamos lá, item B. 4 quintos elevado a menos 1, e meio, né? Menos 1,5, né? Esse número aqui é maior do que 1? Essa é a pergunta, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse número aqui, ó. Esse número aqui eu vou colocar... Quem que é a minha base aqui? Minha base aqui é o 4 quintos, ok? Então, esse 1 aqui eu vou colocar da seguinte forma, ó. 4 quintos, ok? 4 quintos elevado a 0. Qualquer número positivo elevado a 0, ok? É 1. Na verdade, qualquer número diferente de 0, né? Elevado a 0 é 1. Beleza, então eu já escrevi esse número aqui com a mesma base, agora eu consigo comparar, olha, 4 quintos menos 1 quinto, né? E aí vem a questão, né? Como que eu saio da comparação dessas duas potências para a comparação somente desses dois aqui? Eu vou mudar o expoente, né? Sim ou não? Mudo ou não mudo? Sim ou não? Responda aí. Mudo o expoente? Sim ou não? Sim. A Raquel está perguntando, no caso é só fazer ali todos elevado a 0? Sim. Eu nem percebi isso aí, né? Só que tem um detalhe para resolver, né? O passo final você tem que analisar a base, ok? Mas basicamente é isso. Você tem um número 1 lá, então você coloca a mesma base elevada a 0 e para tirar a base, a pergunta agora é: como eu vou manter esse sinal ou eu vou mudar o sinal? Okay? Essa é a pergunta, né? Isso aqui ocorre se somente se, vou colocar desse lado aqui, ó, se somente se, ó, vou trabalhar só com expoente, ó, menos 1 quinto, e aqui o 0, e aí a pergunta aqui é, eu vou colocar o maior ou vou colocar o menor? Eu vou manter ou eu vou mudar? Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo fazer uma manobra aqui. Manobra Kansas City aqui. Vamos ver.
Ok. Ok. Beleza. Aqui, olha só. Achei. Não ficou tão bom aqui não, mas é mais ou menos esse aqui. Então, aqui, ó. É isso aqui, ó. Se B e C são números reais, então, olha, se a base for maior do que 1, eu mantenho. Quando eu saio da potência só para os expoentes, eu mantenho. Se a base estiver entre 0 e 1, eu vou inverter. Olha, o maior vira menor e vice-versa. Ok? Essa é a regrinha. Então, o que eu faço? Ó, essa daqui era a fórmula. Ok? O fato é, eu inverto. Se estiver entre 0 e 1, eu vou ter que inverter. Isso significa o quê? Ó, 4 quintos é um número maior ou menor do que... É um número positivo que está maior ou menor do que 1? Olha, 4 quintos, ele está no intervalo 0, 1, ok? Ele é menor do que 1. Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. Você tem 4 maçãs repartindo para 5 pessoas. Cada pessoa receberá menos de uma maçã, ok? Então, esse número ele é menor do que 1, ele é positivo menor do que 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que inverter esse sinal. Então, ó, vou colocar assim. Ó. E aí é isso que eu tenho que analisar. Menos 1 quinto, ou menos 1,5 é menor do que 0. Yes, it is. Verdadeiro. Ok? Então, se isso aqui é verdadeiro, então o verdadeiro também é a original. Beleza? Entenderam aí? Você só tem que ficar esperto com o numerador. Deixa eu ver aqui se... Ó, π elevado à raiz de 2. Eu vou fazer só mais esse aqui, só para vocês falarem, ah, não, agora entendi. Agora eu saquei aqui. Ó, π elevado à raiz de 2. Isso aqui é maior do que 1? Então vamos lá, vamos colocar na mesma base, ok? Ó, π elevado à raiz de 2. Opa. Maior que π elevado a 0. Π, quem que é π? Π é aproximadamente 3,14, que é maior do que 1, ok? Então eu simplesmente tiro, eu vou para a potência, ok? Para o expoente. Então essa é a comparação que ele está fazendo. É isso aqui que eu preciso analisar se é verdadeiro e falso. Caramba, tá tudo verdadeiro hoje, hein? Nem parece um mundo real. Então é verdadeiro, né? Raiz de 2 é maior que 0. Ou seja, π elevado à raiz de 2 é maior do que 1. Beleza? Vamos fazer um upgrade aqui um epsilon aqui na dificuldade. Vamos pegar aqui aqui, ó. Essa H aqui, ó. Classificar em verdadeiro ou falso as seguintes sentenças. Ok? Exercício 113. Mas aqui ele tá... Aqui é sem graça também, ele tá colocando já a mesma base aqui também. Mas também se não tivesse, teria que passar o Elinho, a gente ainda não viu. Beleza, aqui ó, a gente tem aqui essa inequação aqui, né? Inequação exponencial, né? Então eu tenho aqui duas potências
E eu tenho que olhar o quê? Para a base. Ok? Base, já está tudo, ó, mesma base, então eu já posso começar aqui a tentar comparar os expoentes. Ok? A pergunta é se eu vou manter esse sinal de menor ou se eu vou invertê-lo. Ok? É isso. Mantenho ou inverto? Vou manter, sim ou não? Mantenho ou inverto? Bom, π, a gente tem que analisar isso aqui, né? Nós temos que analisar se esse número aqui, ó, 1 sobre π, por acá, ele é positivo, beleza, ok? Não há dúvida nisso. Agora a pergunta é, ele é menor do que 1? Ou ele é maior do que 1? Essa é a questão. Ok? Que isso, Raquel? O π é uma constante, 3,14. Vocês sabem o que é o π? Alguém sabe o que é o π? É só a fração, né? Só a fração, como só a fração? Eu só tenho que analisar só essa fração, se ela é maior ou menor do que 1. Né? O que é o π? Imagine qualquer coisa circular que você tiver. Pega uma fita métrica, né, e calcule, ok? O comprimento desse círculo. Okay? Depois você pega a fita e aí você escreve esse número num papel. Depois pega a fita métrica e vai desse lado até o outro lado, o oposto, passando pelo centro, que isso dá o diâmetro. Okay? E aí você faz a divisão desses dois números. Você vai ter o comprimento do círculo e o diâmetro do círculo. Se você fizer a divisão independente do círculo, pode ser o planeta Terra, né? Ou pode ser uma tampinha de garrafa, ok? Ou pode ser uma tampa de cesta de lixo, qualquer coisa circular. Se você pega uma fita métrica, calcula esse valor e faz a divisão. O resultado é sempre uma constante. Então, o número π ele se encontra somente em coisas que são circulares no universo. Será que ele está em todo lugar? Eis a pergunta. O π, ele é um valor, ele é 3,14. Aí a questão é, nós temos uma fração, ok? Nós temos uma fração. Quem é maior? O denominador ou o numerador? Ok? O denominador é 3, aproximadamente 3,14. Okay? E o numerador é 1. Então o denominador é maior. Se o denominador é maior, então essa fração é menor do que 1. Mas essa fração é a base da minha potência. Então a base da minha potência é um número positivo menor do que 1. Então quando a base for menor do que 1, eu tenho que inverter o sinal da comparação da potência. Okay? Isso significa que essa é a comparação que eu tenho que verificar. E novamente deu verdadeiro. Que isso, mano. 4,3 é maior do que menos 1,5. Que isso, cara. Essas equações aqui estão passando essas inequações estão passando pelo polígrafo antes de serem escritas. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos pegar essa daqui, ó. Essa daqui você tem a cara de vocês. Essa daqui, ó. Essa daqui você olha e você fala assim, mano, eu adoro essa daqui. Não é verdade? Ó. Exercício I. Desculpa, item I, exercício 113. Ok? Então eu tenho que verificar isso aqui, ó. É verdadeiro ou é falso? Okay. Verdadeiro ou falso? Eis la questione. Mas a Terra não... Exato. Cara, eu acho que foi brasileiro que inventou isso, né?
Eu sei que em 2014 inventaram que o Michael Jackson tinha assim, nem tinha morrido, na verdade, né? Eu só pensei o seguinte, cara, isso é impossível porque não é possível você fugir dos impostos, né? E se você está vivo, você tem que pagar imposto, né? Mas assim, o brasileiro ele tem os caras inventam cada coisa, né? Mas talvez tenha sido inventado por outra pessoa, né? Porque eu só ouço falar, né? Eu não sei como é que é a história direito. E aí, pessoal? O que vocês acham? Como é que eu vou fazer a comparação? A base é a mesma? Pergunta, a base é a mesma? Ó, vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó, a base é a mesma? Bom, a base é a mesma. A base é raiz cúbica de 3, ok? Raiz cúbica de 3. Tem duas formas de você analisar. A base é a mesma, então beleza, eu só vou ter que fazer a comparação aqui, ok? Tem duas formas de você analisar isso aqui, olha. Raiz cúbica de 3, pergunta é, isso aqui é um número maior do que 1? Essa é a questão. Isso aqui é um número maior do que 1? Que é o motivo por eu achar isso é que todos até agora... Sério, cara, não é possível que isso aqui vai ser verdadeiro de novo, porque eu tô pegando aleatório. Bom, o fato é, isso aqui é maior do que 1, viu, pessoal? Isso aqui é maior do que 1, ok? Se você pegar qualquer número maior do que 1 e extrair a raiz quadrada dele, o resultado ainda é maior do que 1, ok? Se esse número que está aqui dentro for maior do que 1, você pode extrair a raiz 1 trilhão dele. O resultado ainda será maior do que 1. Beleza? Estritamente maior do que 1. Como é maior do que 1, aí assim, tem uma outra forma de você fazer. Às vezes você, não sei, você fala, não sei, tem outra forma de fazer. Eu vou fazer aqui, primeiro eu vou seguir essa linha de raciocínio. Esse número é maior do que 1, então o que eu faço? Eu simplesmente comparo 3, 4, eu vou fazer essa comparação, vou olhar só para os expoentes, 2/3, ok? E aí a pergunta é, esse é maior do que esse? Essa é a questão. Bom, vou multiplicar tudo por 4, ok? Vou multiplicar tudo por 4. Tudo por 4 vezes 3, ok? Então, quando eu multiplico por um número positivo, eu vou manter aqui o expoente, o sinal da desigualdade, né? Porque um número aqui é positivo. E quando eu multiplicar aqui, eu vou cortar esse 4 com esse 4, então vai ficar só 3 vezes 3 aqui. Então isso aqui dá 9. Okay? Quando eu multiplico por 4 vezes 3, eu vou cortar esse 3 com esse 3, vai ficar 4 vezes 2. E novamente nós temos aí mais uma verdade. Será? Ok? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu multipliquei isso aqui por 4/3 aqui e aqui. 4/3. Ok? Então eu fiz um corte, esse 4 com esse 4 e esse 3 com esse 3. Então aqui ficou 3 vezes 3, aqui 4 vezes 2. Beleza? É 2. É maior. Acho que vai dar V também. Ó, é verdadeira. Eu lembro que eu estava na 6ª série e a professora de história terminou a matéria lá e aí ela falou assim, eu vou falar 10 frases, vocês façam uma tabelinha aí e vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. No final das 10 sentenças aí que eu vou dar para vocês compararem, né? E valia ponto, valia meio ponto. Você tinha que escrever e entregar para ela, aí depois ela ia, né,
E aí, beleza, eu ia pensando. E do meu lado tinha um aluno, um colega meu chamava Vitor, e ele tava com uma moeda. Ele tava do meu lado, eu vi ele fazer isso. A professora falava, ele nem pensava, ele jogava moeda. Se caísse cara, pra ele era verdadeiro, coroa falsa. Ele tirou 9. Ele tava do meu lado. Eu vi ele jogar todas as moedas. Pá, colocava lá e riscava. É inacreditável. Beleza, ó, agora começou a ficar epsilon mais interessante, ok? Agora isso aqui são inequações de verdade. Até agora a gente só estava respondendo se era verdadeiro ou falso, não tinha x para achar, ok? E tudo era sempre verdadeiro, né? Na prova vai ser tudo fácil. Aí agora nós temos que encontrar o x, ok? Ou o conjunto dos valores que satisfazem a equação. Beleza, então vamos começar aqui. Vou congelar aqui dentro. Vamos começar aqui pela mais simplesinha, né? Vou começar aqui no... Resolva as seguintes inequações exponenciais. Exercício 115, item A. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Por enquanto a gente não está mexendo com logaritmo, né? Porque quando a gente mexe com logaritmo a gente pode fazer de outra forma. Então esses exercícios serão possíveis a gente seguir esse método de colocar na mesma base. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que começar tentando colocar na mesma base. A base é quem aqui? A base aqui é 2, ok? E a base aqui? Então, eu queria colocar esse número como uma potência de base 2. Será que isso é possível? Bom, como é um exercício de livre, foi feito para você treinar a teoria, pelo menos os primeiros serão possíveis, né? Então aqui vai ficar o quê? 64, 2, 32. E aqui dá 5, né? Ó, 2, 16, 2. Opa. 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 2 é 5, a quinta é 32. Então são 7 números 2, ok? Então eu tenho o seguinte, olha, a minha inequação, essa inequação se resume a essa daqui, ó, 2 a sétima, ok? Aí a questão é, bom, agora já que a base é a mesma, ok? Já que a base é a mesma, então eu vou olhar só para os expoentes. Okay? Então, eu posso trabalhar com uma comparação nos expoentes. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é saber se eu vou manter esse símbolo aqui ou se eu vou invertê-lo. Se eu vou colocar o maior ou o menor. Okay? Mantenho ou inverto? Maior ou menor? Digita aí. Maior ou menor? Vamos ver. Só digitar aí. Dá o Shift. Maior ou menor? Vamos ver. Está embaixo do K e do L, hein? Maior ou menor? Ó. Para a aula para comprar alface. Pessoal, eu vou manter, né? Por quê? Porque a base é maior do que 1. Sempre a base é um número positivo. A questão é, ele é maior ou menor do que 1? É maior do que 1, eu mantenho. Então, quem que é o meu conjunto de solução? Quais são os valores de x que satisfazem essa equação? Já está na cara, a gente não precisa fazer conta alguma, né? Então, a minha solução é quem? Meu conjunto de solução é do 7 para frente, ó, 7 até mais infinito. Isso significa o quê? Se eu pegar qualquer número que está aqui, por exemplo, o 238, pega o número 238 que está aqui, joga aqui, ó, joga aqui,
2 elevado a 238 vai ser maior que 128? Vai ser, vai valer. É verdade. Agora pega um número que não está aqui. Pega o número 5. Joga aqui. 2 à quinta. 2 à quinta, 32. 32 é maior que 128? Falso. Ok? Então é isso. Basicamente é isso. Então essa foi a primeirinha. Ok? A primeira é exatamente... A primeira é a eleição. O processo eletivo, né? O pessoal está candidatando, está falando, vote em mim e tal. Aí você vai lá e fala assim, gostei. Vou aderir a esse tipo de exercício. Aí você entra e começa a ver. A realidade. Beleza. Item B. Item B dos 115, eu acho. Não sei. Item B dos 115. Como é que eu faço aqui? Quem que é a minha base? Ok. Isso, a Raquel está falando que é o maior. Exatamente, era o maior lá. Isso, maior que 7. Quem que é a base aqui? Tem outras pessoas, né, também que falaram. A base aqui é 3/5, né? Então o ideal é eu colocar isso aqui na forma 3/5 também, né? Então o que eu vou fazer? Bom, a questão é, isso aqui é isso que você tem que ficar, tem que tomar esse cuidadinho aqui, né? Eu falei num outro exercício que eu ia fazer de uma outra forma, acabou que eu não fiz, né? Depois a gente vê. Mas o fato é que era a raiz cúbica de 3, você poderia colocar isso da forma 3 elevado a 1/3 e fazer potência de potência. E aí você sabe que o 3 é maior que 1, aí você trabalharia dessa forma. Mas beleza, já ficou para trás. Aqui a gente pensa o seguinte, eu vou tentar transformar isso aqui com uma potência de 3 e isso aqui com uma potência de 5, ok? Isso aqui vai dar errado, ok? Isso aqui vai dar errado. Por quê? Porque esse número aqui, ele não é múltiplo de 5. Para ser múltiplo de 5, né, para ter 5 lá no fator, ele tem que terminar em 5, ok? Esse aqui é múltiplo de 5, ele tem 5 lá no fator dele, ok? Então isso aqui você poderia colocar como potência de 5, esse aqui não. Esse daqui você pode colocar como potência de 3, ok? Ó, isso aqui você consegue, o de baixo a gente consegue colocar como potência de 3. Por quê? 27, ok, mas por que isso aqui é potência de 3? E esse aqui, não tem 3 no fator dele, ok? Vocês sabem quando é que um número é divisível por 3? Vou até colocar aqui, ó. Quando um número é divisível por 3, por 3. Essa é a pergunta, né? Por exemplo, 81 é divisível por 3? 81 é divisível por 3. Eu tô frisando isso do 81, né? Um número é divisível por 2 quando ele termina em par, ok? Ele é divisível por 3 pelo que eu vou falar aqui. Ele é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos do número for divisível por 4. Ele é divisível por 5 quando terminar com o último algarismo for 5. 0 ou 5, né? É divisível por 6 se for por 3 e 2 ao mesmo tempo, se não me engano. E aí tem como você criar vários sistemas de divisibilidade. Vocês não são da matemática, né? Na matemática a gente vê isso aí, chama-se aritmética módulo M. É uma matéria que a gente vê lá no início do curso, né? Na parte de álgebra, mas não é álgebra linear, é álgebra aritmética. Alguém se lembra aqui a regrinha de divisibilidade? Por exemplo, por exemplo, coloquei um número aleatório. Esse número, vou terminar com 1 aqui, ó. Esse número aqui é divisível por 3? Essa é a pergunta, né? Esse número aqui é divisível por 3? Então o que você vai fazer? Você vai somar os algarismos, né?
ok? A gente vai somar os algarismos. Então, aqui, ó, 5 mais 2, 7, mais 4, 11, mais 3, 14, mais 8, 22, 24, 29, 30. Ok? 30 é divisível por 3? Ah, não sei. Então, somos algarismos. Ok? Vamos supor que saísse um número lá que você não soubesse ainda. Você pega esse número, somos algarismos, dá 3. Esse número você sabe que é divisível por 3. Como ele é divisível por 3, então esse número ele é divisível por 3. Se você pegar a calculadora e jogar esse número aqui e dividir por 3, vai dar um número inteiro. Isso quer ser divisível. Ok? Beleza. Então a gente consegue ver que o 125 não é divisível por 3, né? Porque 1 mais 2, 3, mais 5, 8. E 8 não é divisível por 3. Mas esse número aqui é divisível por 5. Ok? Então vamos trabalhar com isso. Pessoal, espere aí rapidão. Deixa eu ver um barulho aqui. O que é isso? Achei que o Halloween já tinha passado. Então, vamos fazer lá, ó, 125. Ó, então vai ficar o quê? Vai ficar 2. Sobra 2. Vai ficar 25. Ó, 5, 5, 5, 1. Então é 5 a quinta. Então o de cima é 5 a quinta e o de baixo é 3 a quinta, né? 3 a quinta. Desculpa, o de cima é 5 ao cubo e o de baixo é 27. 3 vai dar 9, 3, 3, 3, 1. Então é 3 ao cubo. Beleza, munido dessas informações, então vamos colocar aqui, ó. 3 quintas elevado a x. Vou pegar aqui. 3 quintos elevado a x. Aqui, e aqui, ó, maior ou igual. Não, acho que agora é maior ou igual que ele está falando. E aqui, aqui era o 125, né? Aqui em cima. 125 é 5 ao cubo e o de baixo é 27, que é 3 ao cubo. Ok? Beleza, então é com isso que nós temos que trabalhar. Ok? A gente poderia chegar e resolver isso aqui direto. Eu só comentei porque é isso que você tem que fazer. Assim, você tem que ver quem que é divisível ou não. Ok? E aplicar essas regrinhas. Isso, exatamente. A Raquel estava falando. A Raquel falou certo aí. Raquel. Isso. Beleza. Então, o que dá aqui, olha? Vou manter aqui ainda. Ó, 3 quintos. Ok. Elevado a x. Isso aqui é 5 terços. Vamos fazer devagarzinho aqui, ó. 5 terços elevado a 3. Ó, já está na mesma base? Ainda não, né? Ainda não. Ok? Ou eu inverto essa base, invertendo o sinal do expoente, ou eu inverto essa base, invertendo para chegar na mesma base. Ok? Então, eu vou colocar assim, ó. 3 quintos elevado a x. E aqui é 3 quintos também, ó. 3 quintos elevado a menos 3. Ok? Beleza, ó, inverti a base, inverti, né, a fração aqui da base. Então, inverti aqui o sinal do expoente. Agora nós estamos com a mesma base, ok? Nós estamos com a mesma base. Agora eu vou trabalhar só com os expoentes, ok? Então eu vou ter aqui, ó, o x e aqui o menos 3, ok? Agora a questão é, aqui é maior ou igual ou é menor ou igual? Essa é a questão. Okay? Eu vou manter ou vou inverter? E a resposta é, vou inverter. Né? Então, invertemos. Por que nós invertemos? Pois esse valor aqui, a base, ela é menor do que 1. Ok?
menor do que 1. O numerador é menor que o denominador. Então, eu vou inverter. Então, isso aqui vai ficar menor ou igual. E pronto. Tá aqui. Essa aqui é a nossa solucione. Aqui, ó. A solução vai lá de menos infinito até aqui, ó, minus 3, incluindo o menos 3. Porque, ó, menor ou igual. Então, o menos 3 também entra. Beleza? Isso significa o quê? Se você pegar qualquer número que está aqui e jogar aqui, vai valer a equação, a inequação. Beleza? Isso aí. Vocês entenderam? Estão entendendo a ideia? Estou fazendo devagarzinho e tal. Quem entendeu a ideia aí? Vamos fazer só mais um. E aí a gente passa para o que vocês mais gostam. Ok? Que são os gráficos. Assim, tem outros chips, né? Deixa eu ver aqui. Tem outros chips aqui embaixo. Aqui. Ó, vou pegar esse aqui, ó. Resolva as seguintes inequações exponenciais. Vamos pegar essa aqui, ó, do 117. Né? 0,1 elevado a 3 menos 4x, isso aqui é menor do que 0,0001. Então, exercício 117, item C de coração. Zero vírgula 1 elevado a 3 menos 4x, isso é menor do que 0,0001. Para quais valores de x eu jogo isso aqui para ficar ok? Para valer a inequação. Beleza? Então, quando tem o igual. Isso, então quando tem o igual, você inclui, lá no conjunto solução, você inclui o carinha lá, né? Deixa eu ver se ele está aqui por último. Aqui. Não, esse aqui ele ficou lá para trás, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Como tem o igual, né? Aqui, como é maior ou igual, né? Quando tem o símbolo do igual, então no conjunto solução você vai ficar algo fechado. Você vai incluir o número. Beleza? Beleza, voltando aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar para a base. Ok. Certo? Não precisa a base. Não precisa a base ser fração também. Pode ser o 0,1 e tal. Mas ok, vamos passar para a fração. Para não ter nenhum efeito colateral. Essa vacina aqui, ó. 0,1 é 1 dividido por 10. Então, isso aqui elevado a 3 menos 4x. Isso aqui é menor do que... Isso aqui, vamos passar para a fração. Isso aqui é 1 dividido por quanto? 0,0001. Isso aqui é 1 dividido por quanto? Tem 4 zeros aqui, né? Então, isso aqui é dividido por 10.000. Ok? Ó, beleza, eu vou passar para a mesma base aqui. Ó, okay? Então, essa parte aqui vai ficar 1 sobre 10 elevado a quanto? Digam-me vocês aí. Quanto que eu coloco ali? E esse aqui é o quê? Esse aqui é 1 sobre 10 elevado a expressão que envolve o x. Ok? Então, quem que entra ali no ponto de interrogação ali? Interrogation mark. Vocês estão... Como é que tá a situação aí?
Como que vocês estão? Tá tudo bem? Bom, quem vai entrar aqui no igual é o número 4, não é verdade? Isso aqui é o for. Aqui, ó. Por quê? Porque aí o 4 distribui para o 1, vai ficar 1, e o 4 distribui para o 10, vai ficar 10.000. Ok? Beleza, então agora eu tenho uma equação, ok? As bases são as mesmas, e eu já sei que a base é maior ou menor do que 1? Menor, né? A base é menor do que 1. Ok? Vocês entenderam esse negócio aqui do 4 aqui? Que ninguém respondeu? A base é menor do que 1. Se a base é menor do que 1, então quando eu fizer a comparação, ó, 3 menos 4x, e aqui o número 4, quando eu fizer a comparação, eu vou ter que inverter esse sinal aqui, né? Porque como a base é menor do que 1, então eu vou inverter. Ok? Então, trabalhar com isso, com essa equação exponencial, equivale, ok? Ou seja, equivale é isso aqui, né? Esse somente se. Trabalhar com isso equivale a trabalhar com isso. Só que isso aqui é uma equação linear, entendeu? Isso aqui a gente já trabalhou aqui, é só você isolar o x aqui, ó, vai ficar ó, menos 4x maior que... Vou passar esse 3 para cá, vai ficar menos 3. 4 menos 3 vai ser 1. Ó, x, tem que ficar esperto aqui, hein? Vou multiplicar, ou vou dividir, né? Tudo por menos 4. Né? Tem que ficar esperto aqui, ó. Vou dividir tudo por menos 4. Ou multiplicar por 1/4. Dividir tudo por menos 4. Então, quando eu divido por menos 4 aqui, como o sinal aqui é negativo, ok? Então, eu vou trocar esse sinal. Tem que ficar esperto aqui, hein? Isso aqui já é lá a matéria lá da primeira prova. Ok? Então, dividindo tudo por menos 4, aqui vai ficar só o x. Aqui vai ficar 1 sobre menos 4. E aqui eu vou ter que inverter. Ok? Então, basicamente, a gente passou o menos 4 para cá. Só que como ele é negativo, eu vou ter que inverter. Ok? O menos tem que ficar aqui, tem que ficar em cima ou tem que ficar na frente? Tanto faz. Faz a menor diferença. Okay? E essa aqui é a nossa solução. Olha só que alegria. O x tem que ser estritamente menor que menos 4. Então ele vem lá de menos infinito e sobe até o menos 1/4. Eu falei menos 4, não é menos 1/4. Né? Sobe até o menos 1/4 e eu não incluo o menos 1/4 porque é estritamente menor. Beleza? É isso aí. Então, vamos parar um pouquinho aqui a sessão da cara crachá, né, da mecânica, do desenvolvimento das questõezinhas. Não, acho que está tendo um delay, né? Eu acho que está tendo um delayzinho. Então eu falei, perguntei e aí demorou um pouquinho. Então, quando você estiver assistindo, você tem que ver se a bolinha está vermelha também. Lá no vídeo que a gente está ao vivo, né? Se a bolinha está vermelha, você está ao vivo comigo. Se não estiver vermelha, é porque você está um pouquinho atrasado. Isso pode adiantar. Mas isso varia também com a localidade, né? Beleza. Ladies and gentlemen, and now... Chega-se... Ué, tá aqui? Onde é que tá esse negócio? Ah, tá, é no outro, né? Agora chegamos ao momento esperado, que vocês ficaram ansiosos o fim de semana, pensando, poxa, cara, eu queria tanto analisar um gráfico de exponencial, mano. E chegou agora, né? Chegou esse momento, né?
Então a gente vai falar sobre o gráfico da exponencial, você vai olhar e vai falar, isso é verdade. E aí a partir do gráfico da exponencial, né, a gente vai ver que é uma função inversível, né, ou invertível, dá na mesma você falar. E aí a gente vai definir a inversa dela e nós vamos chamar a inversa de logaritmo. Beleza? Aqui em Goiânia pelo menos não estava chovendo não. E não tem cara de... Beleza. É mesmo? Tá chovendo aí? Caramba, nem parece centro-oeste. Beleza, então vamos lá. Definição de funções exponenciais. Uma função exponencial é uma função dessa forma, a elevado a x. Ou seja, agora, isso aqui não o x não é uma incógnita, não é algo que eu tenho que achar. O x é uma variável, ok? Isso significa que eu posso pegar números e substituir ali, e para cada número x que eu tiver, o a elevado a x vai me dar um outro número. Isso que é função, né? Você dá alguma coisa e recebe outra. Né? Isso que é função. A nossa vida é uma função. Né? Você fornece coisas boas ou ruins e tem um retorno. Onde há uma constante positiva. Okay? Então A é maior que zero. Okay? Então, aqui é o A é maior do que zero. Nessa função, então A é um parâmetro. Quem está variando aqui não é a base, ok? Quem está variando aqui é o expoente, é esse x aqui. Beleza? Então, eu coloquei aqui uns membros da família das funções exponenciais. Vocês estão conseguindo enxergar razoavelmente? Eu vou olhar isso aqui, vamos olhar isso aqui no... What the fuck, man? Deixa eu pegar isso aqui, peraí. Aqui. A primeira coisa que você tem que ver, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, A igual a 2, só para a gente ter uma ideia. Isso é difícil eu colocar. Caraca, 2 certinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a definição. Vamos colocar aqui, ó. F de x igual a 2 elevado a x, só para a gente começar a brincadeira. F de x igual a 2 elevado a x. Como que nós desenhamos o gráfico disso aí? Vamos fazer uns testes. Quem que é o f de 1? Quanto que é o f de 1? O f de 1 é 2 elevado a 1, que é 2. Okay? Quem que é o f de 2? F de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Okay? Quem que é o f de 3? F de 3 é 2 ao cubo. Né? O 3 vai aqui no expoente, que é 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Okay? F de 4. Isso aqui é 2 a quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Ok? Quanto que é o F de 10? Isso aqui é 2 a décima. Se eu não me engano, isso aqui é 1024. Ok? 1024. Então, a gente só está fazendo uns testes, ok? Essa daqui é a expressão da minha função, f de x igual a 2 elevado a x. Ou seja, 2 é um número fixo maior do que zero, beleza? Essa é a nossa funçãozinha. Ah, porque é via rádio, né? Beleza. Vocês já viram falar, isso aqui cresce exponencialmente ou cai exponencialmente. Vocês já devem ter ouvido falar esse tipo de expressão ao longo da sua vida.
Ah, tem um crescimento exponencial. Porque exponencial cresce mais do que polinômio, né? Tem o crescimento dela maior que o crescimento polinomial, do que qualquer polinômio. Só para a gente ter uma ideia, essa daqui é a minha função, e eu peguei alguns números, ok? Peguei alguns números aqui, ó. Peguei o número 1, o número 2, o 3, o 4, até o 10, ok? Então, basicamente, se a gente tivesse aqui se a gente fosse desenhar aqui, ó, aqui está o eixo X, ok? Vamos pegar aqui, ó, o eixo Y. Daqui a pouquinho a gente vai jogar lá no GeoGebra e no que eu já fiz também. Mas o fato é, quando aqui for o número 10, né, esse aqui é o número 1, ok? Aqui é o número 1. Aqui é o 5, ok? E aqui é o 10. Para valores aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, para valores que estão aqui, a minha função vale 2, 4, 8, 16. Então ela já está... Enquanto o x ainda é menor do que 5, ela já está lá no 16. Quando a gente sai do 5, quando a gente chega no 10, o valor dela já é o quê? Já é 1024. Ok? Então, assim, à medida que eu vou para cá, né, que eu vou andando com o x para esse rumo aqui, o valor da minha função está indo muito rápido lá para cima. Okay? Está indo muito rápido lá para cima. Né? E isso que é um crescimento exponencial. Né? Então, basicamente, ela empina e vai embora, que nem um foguete, com um foguete nas costas, né? Então, é a primeira coisa que você tem que perceber. À medida que o número vai aumentando um pouquinho, ela vai que nem doida lá para cima, para o mais infinito. Okay? Um número especial, se eu pegar o número 0, quem que é o f de 0? Quanto que vale o f de 0? F de 0. Isso aqui é 2 elevado a 0, e 2 elevado a 0 é 1, ok? Isso significa que ela passa por onde? Ó, se aqui é 1, então ela vai passar aqui por esse ponto. Alguém sabe me dizer quem que é esse ponto aqui? No plano? Quem que é esse ponto? No plano! Quem que é esse ponto aqui? Alguém consegue falar? Isso, é o 0, 1, ok? Quando eu falo em pontos do plano, você tem que falar duas coordenadas, viu? Exatamente, muito bem. Muito bem, esse aqui é o ponto 0, 1. Ou seja, o gráfico da função passa por esse ponto 0, 1. X para 0, 1 para y, ok? Ok, ó. Olha lá. Quando o x é 0, a minha função vale 1. Ok? Porque 2 elevado a 0 é 1. Beleza? E quando eu pego valores negativos? Quando eu pego valores negativos... Não, acho que eu vou ter que fazer o seguinte, peraí. Quando eu pego valores negativos, por exemplo, menos 1, f de menos 1. Ó, f de menos 1. Isso aqui é 2 elevado a menos 1. Ó, quanto que é 2 elevado a menos 1? Ó, peraí, isso aqui é 1 sobre 2, que é igual a meio. Não é verdade? Vamos pegar um outro aqui, f elevado a menos 1. Desculpa, menos 2, né? f elevado a f de menos 2. Isso aqui é o quê? 2 elevado a menos 2. Isso aqui é o quê? É 1 sobre 2 elevado a 2. Ok? Inverti a fração aqui, troquei o sinal. Posso baixar esse aqui. Então, isso aqui vai ficar o quê? 1 quarto, ok? 1 quarto é o quê? Deixa eu aumentar só 1 aqui. 1 quarto é 1 dividido por 4, né? É 0,25, ok? Olha, aqui era 0,5, aqui é 0,25, ok? Do menos 1 para menos 2. Vamos fazer mais um aqui, o f de menos 3. f de menos 3.
Isso aqui é o quê? É 2 elevado a menos 3. Isso aqui é o quê? 1 sobre 2 elevado a 3. Isso aqui é o quê? 1 sobre... O 3 vai para 1 e vai para o 2. Vai ficar 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então dá 8. Isso aqui é 0,125. 125. Então ela está diminuindo, né? Então nós acho que era no menos 1 deu meio, no menos 2 dá 0,25, no menos 3 dá 0,125, né? E assim vai. Quanto que é o f de menos 1000? F de menos 1000. Does anyone know aí? F de menos 1000. Isso aqui é 2 elevado a menos 1000, que é igual ao quê? Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 1000. Isso aqui é o quê? Ó, 1 sobre 2 elevado a 1000. Quanto que é isso aqui? Não sei. Gente, não sei. Isso aqui vai ser um número extremamente... Isso aqui vai ser 0,000000000 e aí vai. E aí lá na frente vai ter algum número. Ok? Porque, poxa, 2 elevado a 0 já é 1024. Esse número aqui é estrondoso, esse número aqui, estrondoso. 1 dividido por ele é praticamente zero isso aqui. Ok? Mas então, o moral da história... à medida que o x vai ficando negativo, a minha exponencial vai tendendo para que número? Vai tendendo para que número? Ó, ela era 1, no zero ela era 1, aí começou a ficar os números negativos, ela foi diminuindo. Menos 2, foi diminuindo. Menos 3, foi diminuindo. Menos 1000, isso aqui é praticamente zero. Então, o que ela está fazendo? Ela está indo para zero, ok? Ela cai para zero. Vocês conseguem entender isso aí? Exatamente, ela vai para zero. Então, vamos identificar esse comportamento algébrico que a gente fez aqui lá no gráfico, ok? Bom, eu tenho aqui... Quem que é esse ponto aqui? Alguém consegue me falar? Quem que é esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui é o ponto 01, ok? Essa aqui é a função, essa função é a função f, ok? F de x, ela é 2 elevado a x. Esse é o gráfico da função. Olha só, se eu pego o número 1, quem que é o f de 1? O f de 1 é 2, ok? Ele sai daqui e manda para o 2, certinho, ok? Quem que é o f de 2? Se eu pegar aqui o número 2, olha só o que vai acontecer. Ó, se eu pegar aqui o 2 e subir, ele vai bater aqui no 4, ok? Porque eu não tô subindo retinho, né? Ele vai bater aqui no 4. F de 2 igual a 4. Ok? Então ele sai daqui, ele sobe, bate aqui e rebate aqui. É o F de 2. Então, à medida que eu vou pegando números, ó, se eu pegar o 3, ele já vai subir, né? Vai lá no 8. Se eu pegar o 4, ele vai lá no 16. Então, o que está acontecendo? Essa curva aqui, ela vai aumentando, né? Se eu pegar o 7, está no 49. Está muito lá em... 49 não. Vai estar 2 a sétima, que é 64. Então, no 7, ele já vai lá no 64. Então, por isso que o gráfico vai fazendo e vai subindo assim, né? Agora, e quando o x é negativo, o que acontece? Quando o x é negativo.
Vou pegar aqui, ó, quando eu pego o menos 1, ó, se eu rebater aqui, ó, a imagem é meio, né? 2 elevado a menos 1 vai dar meio. Se eu pegar o menos 2, vai ser 1/4. Bate aqui, vai ser 1/4. Se eu pegar menos 3, vai ser 1/8. Então, à medida que o x vai para cá, a imagem está descendo, ok? Ela está descendo para zero. Ela está descendo para zero. Tá vendo que o gráfico vai fazendo isso aqui, né? À medida que eu vou para cá, a imagem está descendo para zero. Então, o gráfico ele vem aqui, ó, se aproximando do eixo x, ok? Pergunta: vai ter algum valor para x cuja imagem é zero? Exponencial vai dar zero? Ó, deixa eu ver aqui. Amanhã. Peraí, deixa eu ler aqui. Peraí, que tem uns negócios aqui que ficou para trás. Aqui tá não, mas eu ia passar vergonha aqui respondendo coisa atrasada. Ok. Exatamente. Ela nunca. Não existe nenhum número aqui cuja imagem vai ser zero. Isso significa que o gráfico da exponencial nunca encosta no eixo x, ok? Porque o gráfico de uma função, ela só corta o eixo x, né, se nesse corte aqui é o zero da função, ou seja, é um valor x no qual a imagem é zero, ok? Mas não existe, né? Se eu pegar aqui, ó, 2 elevado a x, né, e procurar aqui, ó, isso aqui é igual a zero, você nunca vai encontrar nenhum x. Para qualquer x que você jogar aqui, isso nunca dá zero. Okay? Então é sempre diferente de zero. 2 elevado a x é sempre diferente de zero. Moral da história: o gráfico da função 2 elevado a x, ele passa pelo ponto 0,1, aqui, porque ele está amarrado aqui. Ele faz esse estilo aqui, e à medida que quando o x vai para mais infinito, ele sobe. Quando o x vai para menos infinito, ele tem essa reta, o eixo x, como assíntota. Então ele vai tendendo para ela, mas ele nunca corta ela. Ele nunca a corta, ok? Então esse é o estilo do gráfico, beleza? Esse é o estilo do gráfico da exponencial. Agora, a questão é, e se eu quisesse comparar o x ao quadrado com o x ao cubo? Vocês adoram comparar, né? Então você tem uma função aqui, ó, uma função f de x igual a 2 elevado a x, e uma função g de x igual a 3 elevado a x. O estilo dessa função exponencial é a mesma. Se eu jogo o zero aqui, vai dar 1. Então ele também passa por esse ponto. Se o x vai para mais infinito, ela vai para mais infinito. Se o x vai para menos infinito, isso aqui cai também, isso aqui vai para zero. Então o gráfico dessa função também é o mesmo estilo. Quer ver? Eu vou até colocar aqui, olha. Ó, vou colocar o parâmetro a no número 3. Ó, número 3, aqui. Ó, tá 2,99, porque é difícil colocar aqui, né? No braço aqui. Ó, 3, imagina que 3. Tá vendo? Ela novamente passou por esse ponto, ela só fez uma alteraçãozinha aqui, viu? Olha. Ó, vou mexer aqui, ó. Vocês conseguem ver que jeito que ela está se movimentando? Ó. Esse parâmetro aqui, ó, que vocês estão vendo movimentar, isso aqui é a base, ok? Tô pegando aqui, ó, minha base aqui, ó. Vou variar até o número 5. Olha só o que está acontecendo com a função, ok? O gráfico, ele meio que se mexe um pouco, tá vendo? O gráfico se mexe um pouco, né? Mas ele está sempre amarrado aqui, ele está sempre indo para mais infinito, e ele está sempre tendendo aqui no eixo x como assíntota. Vocês entenderam essa ideia do gráfico? Ok? Eu peguei a base aqui sempre maior do que 2, né? Que agora a gente vai mexer um pouquinho com a base, ok? Para a gente ver que aí sim ele vai fazer uma coisa bem diferente.
Isso, exatamente, né? Então, não, agora eu tô vendo aqui, a Daniela falou que na calculadora, quando eu fiz, eu falei, né, que se você jogasse dava praticamente zero, é porque tem uma limitação, né? Nas casas decimais que houve aproximação, zerou todas, né? Geralmente a calculadora usa 16 casas decimais, né? Então, zerou todas, né, aquele número lá, por isso que já deu zero. Beleza? Agora, o que que acontece quando esse número aqui... Quer ver? Olha, eu vou até comparar aqui. Vou colocar mais uma aqui. Essa H aqui, ó. Esse negócio aqui me dá... pegar aqui por cima, beleza. B. Ok. Não, tio. Ok. Então, eu vou ter aqui, ó. Essa de azul, eu vou colocá-la na base 2, só para você ter uma ideia. Ok? Tá 2,01, 2, imagina 2. E essa daqui eu vou colocar no 3. Ok? Então você tem a função de amarelo é 3 elevado a x, ok? A função que está de amarelo é 3 elevado a x. Vou chamar de g de x, que é igual a 3 elevado a x. A função que está de azul é a minha função original f, que é 2 elevado a x. Estão vendo? Ambas passam por esse ponto aqui, ok? Só que nessa região aqui, quem está por cima é a azul, ok? É a azul. Basicamente, se eu pegar um número negativo e colocar no expoente dessa potência, vai dar um número pequeno, mas esse número ainda assim vai ser maior do que se eu colocar nessa potência com base 3. Pega um menos 1, 2 elevado a menos 1 é meio, e 3 elevado a menos 1 é 1/3. Okay? Então essa daqui baixa mais rápido, essa daqui baixa mais rápido. Por isso que o gráfico dela para x negativo está por baixo. E quando o x é positivo, pega o número 5. 3 à quinta é muito maior do que 2 à quinta. 2 à quinta é 32. 3 à quinta eu não sei quanto é, mas é bem maior. Okay? Por isso que nessa região o gráfico de 3 elevado a x está por cima. Okay? Vocês entenderam a comparação? Vocês entenderam a comparação? Quem entendeu isso aí, dá um salve aí, só para eu ficar sabendo. E eu vou pegar aqui, eu vou colocar isso aqui o 2, por exemplo, eu vou colocar aqui no 4 agora. Ó. Eu vou colocar lá no 4, só para você ver. Tanto que ela vai passar, ó. Tá vendo? A azul passou, porque agora a minha azul é 4, aqui, ó. Agora minha azul aqui é 4. Tá vendo? Então ela passou. Mas novamente ela está amarrada aqui. Só que como o expoente aqui é maior, para x positivo ela vai ficar por cima e para x negativo ela vai ficar por baixo. Okay? Vocês entenderam a ideia? É uma briga, né? Aqui, essa daqui ganha e para x negativo ela perde. Ela baixa mais rápido. Se ganhar é ter o maior valor. Né? Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, o que acontece, vou deixar essa daqui no 2, vou deixar essa aqui no 2, a azul, vou deixar ela quietinha aqui no 2, o que acontece, tá doido, imagina que seja 2, olha só o gráfico da B, ok? Ó, tá lá em cima e tal, o que acontece quando esse valor aqui, ó, esse valor aqui, a base que é fixa,
é um número que ela vai ficando mais próximo do número 1. Por exemplo, está 1,26. Então, essa minha função de azul, basicamente, ela está assim, ó. Isso aqui é 1,26 elevado a x. 1,26 é um número fixo, ok? Elevado a x. Então, isso aqui é uma função exponencial, beleza? E olha só o gráfico dessa função exponencial. Tá vendo que ela está bem mais longe dessa função 2 elevado a... Isso aqui é 2 agora, né? Deixa eu colocar aqui. A Fzinha, a azul, está 2 elevado a x. Tá vendo? Eu baixei essa base aqui, que é um parâmetro. Quem está variando é isso aqui. Okay? Eu gerei uma nova função com a base 1,26 e olha só o gráfico dela. Ela está passando aqui pelo 0,1, né? Só que ela diminuiu, né? Quando o x vai para mais infinito, ela está crescendo ainda, mas ela está crescendo bem mais devagar do que o 2, né? E aqui ela está decrescendo também, mas bem mais devagar do que o 2 elevado a x. Ok? O que acontece se eu pegar essa base aqui e tender para o número 1? O que vocês acham que vai acontecer? Olha só, vou fazer isso aqui, hein? Ó, vou pegar isso aqui, ó, vou mandar para cá, ó. Tá 1,2, 1,1, tá vendo? Vocês estão vendo aqui no canto? Tá 1,1. 1,1. Eu não sei se eu consigo colocar 1 aqui, vai ser meio difícil, mas peraí. Ó. Consigo não. Mas beleza, vamos imaginar que aqui dá 1, dá exatamente 1. Eu consigo colocar essa função aqui no 1, e aí eu gero uma nova função, a função 1 elevado a x. Olha para essa função, 1 elevado a x. Quem é essa função 1 elevado a x? Quanto é que vale 1 elevado a x? 1 elevado a x é igual a 1 para qualquer x. Se você tem um número 1 e eleva qualquer número, o resultado é 1, ok? Então, na verdade, essa minha função g, quando o meu expoente aqui é 1, a minha base aqui é 1, ela é a função constante igual a 1. Qual que é o gráfico da função constante? É uma reta, ok? Ela passa aqui pelo número 1, né, e ela é uma reta horizontal, ok? E, novamente, ela está amarrada nesse ponto 0,1 aqui, ó. Okay? Então, é uma reta horizontal, ok? Vocês entenderam a ideia? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa base aqui e vou colocar número entre 0 e 1. Note que a base sempre estritamente maior que 0. Vou colocar agora entre 0 e 1. Por exemplo, vou colocar meio, que é o 0,5. O que acontece se essa base aqui for 0,5? Okay, se ela for isso aqui, ó, 0,5, ou seja... Vamos fazer com calma. Vou escrever se fosse 0,5. Olha para essa função amarela. Se for 0, então eu vou pegar aqui e vou colocar esse aqui no 0,5. Aqui. Quase isso aí. Aqui dá 5,3. Mas beleza. Imagine que só... Passou um pouquinho. Olha só o que aconteceu com ela. O que você acha que aconteceu com ela? Olha só, quando eu cheguei no 1, eu estava no maior do que 1, aí eu igualo a 1, ela fica horizontal, aí eu começo a pegar número menor do que 1. Olha só o que está acontecendo com ela. Ó, tá vendo? Ó, e aí eu vou colocar o meio aqui, que é o 0,5. O que está acontecendo aqui? Você consegue enxergar que isso aqui é meio que um espelho aqui? Essa amarela é um reflexo dessa azul por esse espelho aqui, ó. Okay? Se eu pegar a azul e fizer assim, eu vou gerar a amarela. Você consegue enxergar isso? Geometricamente falando. Por que isso ocorre? Bom, deixa eu
deixa eu mostrar aqui para você uma coisa. Olha para essa função aqui. A minha função original era a f de x, que era 2 elevado a x. E a minha função g de x é quem? É meio elevado a x. Okay? Mas quem é meio? Meio é 1 sobre 2. Então é 1 sobre 2 elevado a x. Mas espera aí. 1 sobre 2 elevado a x. Eu vou trocar essa fração aqui, né? Então isso aqui vai ficar 2 sobre 1, nem vou colocar aqui. Aí se eu troco a fração, tá bom, vou colocar 2 sobre 1 sobre 9. 2 sobre 1. Se eu troco a fração, eu tenho que trocar o sinal do expoente, né? Então isso aqui é basicamente 2 elevado a menos x. Okay? Então essa daqui é a minha g, 2 elevado a menos x. Então essa aqui é a minha função g. Okay? E a minha função f está aqui, ó, 2 elevado a x. E a minha g é 2 elevado a menos x. Mas espera aí, então eu posso dizer que a minha função g, ela é nada mais, nada menos que a minha função f. Ela é a minha função f avaliada em menos x. Vocês conseguem enxergar isso aí? Ó. A minha f, originalmente, é 2 elevado a x. E a minha g é meio elevado a x. Fiz continha e eu cheguei que a minha g, na verdade, é 2 elevado a menos x. Bom, então, na verdade, ela é a f de menos x. Né? O que acontece quando eu tenho o gráfico de uma função, eu conheço o gráfico dessa função e eu coloco um negativo dentro do argumento da função? Ela tem ela faz um espelho com respeito ao eixo y. Okay? E é exatamente por isso que o gráfico dela se assemelha, não é isso não, se assemelha a isso aqui, ok? Elas são simétricas aqui com respeito ao eixo y, ok? Agora, o moral da história é o seguinte: essas funções que estão aqui, o que você tem que ter em mente é essa amarela. Quando a minha base é um número que está entre 0 e 1, ok? Tá vendo o jeito que ela está mexendo? Eu estou mexendo na base dela, ok? Ó. Quando é um número entre 0 e 1, esse número aqui, ele basicamente aqui, ele pode ser escrito de uma forma, um número maior do que 1 elevado a um menos x, ok? Por isso, ele vai ser um espelho de uma função cuja base é maior que 1, que eu posso mexer aqui até ficar bem parecido. Ok? Eu posso fazer algo do tipo aqui, ó, mexer aqui nessa base, aqui nas duas bases até achar. Vocês entenderam a ideia? Então, quando tiver aqui, é número maior do que 1. Quando tiver por aqui, a base está entre 0 e 1. E ela pode ser escrita de uma outra forma. Pode ser escrita como uma base elevada a menos x. Ok? Essa função meio aqui, ó, que eu peguei. Essa função meio aqui, ela pode ser vista como 2 elevado a menos x. Ok? É isso que eu estou dizendo. Meio elevado a x pode ser vista como 2 elevado a x. Resumindo, função está nesse lado, a base é maior que 1. Função está nesse lado, a base está entre 0 e 1. Ou a base é maior do que 1 e lá no expoente você tem um sinal trocado. Vocês entenderam a ideia? Quem entendeu, dá um ok aí. Okay, agora a gente pode voltar aqui e entender exatamente esse emaranhado de coisas. Entendeu? É isso que significa esse emaranhado de coisas. Não, beleza. Que horas são? Já está na hora? Não, a gente termina por aqui, a gente continua falando sobre o gráfico amanhã. Eu só queria fechar isso aqui para você entender esse emaranhado de coisas aqui, ó. Todas essas aqui são funções exponenciais, elas estão passando, ó, isso aqui é o número 1, ok? Isso aqui é o 0, 1. Todas elas passam pelo 0, 1, ok?
Olha, aqui são os gráficos de 1,5 elevado a x, 2 elevado a x, 4 elevado a x, 10 elevado a x, ou seja, à medida que a base é um número fixo que é maior, a minha função ela fica mais inclinada. Okay? Se a minha base é um número que está entre 0 e 1, por exemplo, meio, 1/4 e assim por diante, ela vai ficar disposta aqui. Né? E quanto menor, mais próximo de 0, por exemplo, o meio, o 1/4 está mais próximo de 0 do que esse. Então ela vai ficar mais inclinada aqui. Por isso que é o estilo. E quando a base é 1, é uma reta horizontal. Beleza? Só para finalizar, todos esses gráficos estão definidos no intervalo real. Todos. Você pode pegar qualquer número real e colocar aqui, você sempre vai conseguir calcular os valores. E a imagem, o eixo x está aqui, e a imagem é sempre estritamente maior que 0. Então é isso que a gente tem que tirar. Aqui, o domínio da função exponencial é todos os reais e a imagem são os reais positivos. Beleza? Aí na próxima aula a gente continua falando sobre esse gráfico e a partir dele a gente define o gráfico do logaritmo. Tá joia? E aí eu fiz uns exercícios, eu vou lançar lá para vocês.